Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa terceira videoaula. Essa vamos falar sobre benefícios da comunicação interna. Inicialmente, queria apresentar os benefícios que a comunicação interna pode trazer para depois discuti-las com vocês. Satisfação e produtividade. Interação, colaboração. Evita boatos e contribui para a imagem positiva da organização. Vamos então tratar um pouco de cada um desses benefícios que a comunicação interna pode trazer para você. Em primeiro lugar, vamos tratar da satisfação e produtividade. Quando nós falamos que a satisfação do empregado ou do funcionário é um benefício que a comunicação interna traz, nós estamos falando em impacto direto em produtividade da organização. Portanto, isso é algo muito importante para se refletir. Com a comunicação interna, nós podemos, obviamente, qualificar o relacionamento que a organização estabelece com os públicos internos. E com isso, conhecendo-os melhor, entendendo quais são as suas expectativas em relação à organização, entendendo que tipo de relacionamento nós estabelecemos com cada um desses públicos internos, quais são os seus objetivos nessa organização, o que eles esperam de nós, então nós podemos satisfazê-lo de uma forma muito mais interessante. Muito se engana quem pensa que os empregados e funcionários querem apenas bons salários. Isso não é realidade. O salário é um componente importante, a remuneração, obviamente, é um componente muito importante, mas a maioria dos funcionários ou dos empregados, como a gente queira chamar, ou em situações diferentes, eles podem ter conceitualmente ideias diferentes. Geralmente, funcionário utilizamos para o funcionalismo público, para o emprego público, e o empregado para a empresa privada. Mas, enfim, a maioria absoluta dos empregados ou funcionários, isso, obviamente, como todos falando, com base em diversos resultados de pesquisas divulgados, nessa área de comunicação interna por pesquisadores não só do Brasil, mas de todo o mundo, a grande maioria dos empregados e funcionários preferem um ambiente estável de trabalho, um ambiente qualificado, que te traga alguns benefícios pessoais e também que lhe dê condição adequada de trabalho a altos salários, né? Tem um exemplo interessante de uma pesquisa feita na Inglaterra, que eu acho que é emblemática sobre essa questão, de que as pessoas preferiam ter cargos com nomes mais pomposos, ou seja, que lhe davam esses cargos lhes davam mais status, do que salários mais altos. Isso prova de que o bem-estar, né, ou seja, a sua percepção sobre o seu trabalho, sobre o seu emprego, vai muito além do mero salário, da mera remuneração. Mas o fato é que, quando falamos em satisfazer funcionários, empregados, estamos falando em, primeiramente, conhecê-los e, portanto, pesquisar. É preciso que, para estabelecer um trabalho de comunicação, um plano de comunicação interna em uma organização, que a gente conheça os nossos públicos internos. Portanto, mãos à obra, pesquisa institucional com os públicos internos. Todos os instrumentos que podemos lançar mão. Obviamente que em cada caso podemos trabalhar com instrumentos diferentes, mas é muito importante pesquisar, conhecer os nossos públicos internos, para que a gente possa pensar estrategicamente em como satisfazê-los e, com isso, alcançar uma melhor produtividade na nossa empresa, seja ela de produto ou seja ela de serviços.
Para satisfazermos os nossos públicos internos, entretanto, é preciso que pensemos, como falei, estrategicamente. E uma das coisas que precisamos fazer é interagir com eles, buscar neles colaboração. É muito importante, dentro do processo que se estabelece de comunicação interna, essa interação, esse engajamento. Se você consegue, de alguma forma, estabelecer interação com esses públicos, engajar eles no processo de comunicação interna e fazer deles não meros espectadores desse processo, mas parte do processo, ou seja, eles perceberem que eles fazem parte disso e que, como parte disso, intervém diretamente no processo de decisão, isso torna tudo mais fácil. Porque, obviamente, que é da natureza humana que todos nós nos sentimos muito melhor quando sabemos que somos parte daquilo. E, obviamente, quando a gente é parte de alguma coisa, a gente dá tudo de nós por aquilo. Quando a gente é mero espectador, então, em geral, tendemos a ter uma visão mais crítica sobre aquilo. Obviamente que é aquela coisa. Quem está fazendo, quem é parte do processo, é o telhado, né, de vidro. Quem é mero espectador é apenas a pedra que está ali para jogar no telhado do outro. Então é muito importante que a gente engaje, que a gente deixe claro que a comunicação interna é parte de um processo que os públicos internos, que eles estão engajados e que não é algo feito pelo departamento de comunicação ou pela área de comunicação, e sim algo que deve ser trabalhado em toda a organização, por todo o corpo interno dessa organização. Desse modo, obtendo colaboração, aí sim, algum dia, podemos transformar empregados em colaboradores, como a gente ouve muitas empresas chamarem por aí, mas que a gente vê que, na realidade, esses empregados estão insatisfeitos porque eles não são parte do processo, mas são tratados como empregados e não como colaboradores, apenas são chamados por colaboradores. E isso é mais um equívoco que entendemos ser importante. Acredito que uma das coisas mais importantes para que sejamos dignos da boa vontade do empregado para com a empresa é que sejamos sérios, sinceros e verdadeiros. Chamar empregado de colaborador e tratá-los como empregado é algo muito complicado. O colaborador é alguém que colabora com o processo. Se ele não colabora, ele não pode ser colaborador. Ele é um mero empregado, alguém que está vendendo sua força de trabalho, pura e simplesmente. Se chamamos o empregado de empregado, que é o que ele é, mas damos condição a ele de ser um colaborador, é muito melhor do que chamarmos eles de colaboradores e tratarmos como empregados. Passemos então para o terceiro benefício da comunicação interna. A comunicação interna evita boatos. Né? Nessa ilustração que estamos vendo na tela, que foi colhida do site humorbabaca.com, apesar desse nome estranho, né? É uma ilustração muito interessante, né? Porque faz uma brincadeira com o poder de um boato. Né? Alguém em um determinado departamento, lá no departamento do chefe, diz: Zé, quero o número deste pedido. Alguém que vai passando desavisado, ouve, ao invés de deste pedido, Zé despedido. E aí um outro já diz: quem? O Zé? E isso vai passando, né? Como? O Zé está despedido? Aí o outro já imagina: bom, se o Zé está despedido, será que eu também estou despedido? Todos vão ser despedidos? Enfim, então se cria um pânico na organização. Os boatos, apesar disso ser uma brincadeira, né? É um cartoon,
boatos, de fato, são um dos grandes problemas que a comunicação interna bem qualificada pode ajudar a minimizar e, claro, automaticamente trazer benefícios para a organização, porque boatos têm poder, enorme poder de destruição de uma organização. Aqui é importante chamar a atenção de que não podemos ignorar qualquer boato. Toda informação que chega à área de comunicação sobre qualquer boato que seja, é preciso ser investigado e trabalhado com informação qualificada. O boato só vinga e só cresce se não tiver ação de informação, de comunicação qualificada combatendo. Obviamente, se você deixa o boato livre, ele pode, sim, tomar corpo e criar muitos problemas para a organização. Por outro lado, se ele é combatido duramente, seriamente, com informação qualificada, o boato não resiste. Então, uma dica importante é nunca deixar para lá qualquer tipo de boato. Por mais insignificante, ou por mais bobo, ou óbvio que ele possa parecer. Afinal, o óbvio muitas vezes tem levado empresas, personalidades, políticos, etc., à extrema derrota. Então é preciso que pensemos com cuidado nessa questão dos boatos e não deixemos nada para trás. A comunicação interna serve para dirimir boatos dentro da organização também. Portanto, esse é um benefício da comunicação interna. Dos muitos benefícios que poderíamos trazer aqui, mas selecionamos apenas 4, o último, o quarto, é exatamente contribuir para a imagem positiva da organização. A comunicação interna, apesar de ser realizada e de ser feita para o âmbito interno, ela pode qualificar de forma muito forte a imagem da organização. Primeiro, por aquilo que vimos na nossa primeira videoaula, né? Naquela reflexão introdutória que fizemos. Porque comunicação interna é feita com públicos internos e públicos internos são instrumentos de comunicação externa. Os públicos internos levam para fora, né, o discurso organizacional e as coisas que acontecem na organização, que tanto podem ser positivas quanto podem ser negativas. Mas é muito importante entender que quando a comunicação interna é bem feita, como no exemplo que dei lá, né, quando falei da questão de público interno ser instrumento de comunicação externa, aquele caso da Volkswagen, é muito importante a gente perceber que os públicos internos qualificam a imagem ou podem também desqualificar. Mas se bem treinados, se bem trabalhados, se pensados como instrumento de comunicação externa e bem informados, engajados no processo, né? Satisfeitos dentro do esquema que ele faz parte da organização, entender que ele é parte de um processo dialógico importante para a construção daquele negócio, daquela organização, enfim, tudo isso faz com que esses públicos levem para fora uma imagem positiva que fortalece ou, muitas vezes, desfavorece aquela imagem que a organização projeta. Quando uma organização projeta a sua imagem, ou seja, ela deseja ter uma determinada imagem pública, né? E geralmente uma imagem favorável, é preciso que vários elementos, que vários fatores converjam para isso. E um desses fatores, um desses elementos, é exatamente os públicos internos falarem adequadamente sobre a organização, levarem para fora da organização, né, uma imagem favorável, que de certa forma
tem relação direta com a imagem que a organização projeta para fora, que é a imagem que a organização gostaria de ter na sociedade. Então, a comunicação interna bem feita, ela contribui de forma significativa para a imagem organizacional. Sem falar que os próprios públicos internos têm a imagem da organização. Então, a depender do porte da organização, é uma parcela significativa dos públicos dessa organização, né? Uma grande empresa, uma empresa multinacional, né, ou global, que tem um número significativo de empregados, obviamente, ela vai ter uma possibilidade muito maior de, engajando esses públicos no seu processo de formação de imagem, de obter a imagem pública favorável que ela gostaria de ter. Nós vamos, então, encerrando a nossa terceira videoaula por aqui, falando de benefícios da comunicação interna, e agora vamos para a nossa quarta videoaula. Convido vocês para a nossa quarta videoaula sobre os objetivos da comunicação interna. Até lá!